Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é o Padre Fabrício Rodrigues e hoje nós iremos falar sobre a diferença entre sacramentos e sacramentais. Você conhece a diferença? Você sabe o que são sacramentos, o que são sacramentais? Então acompanha até o final, assista todo esse vídeo e desde já comenta, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas para que a nossa evangelização e formação chegue também a inúmeras outras pessoas. Vamos lá então. Qual a diferença entre sacramentos e sacramentais? A vida do cristão é marcada por celebrações que nos direcionam para a santidade. Logo que nós nascemos, nossos pais celebram o batismo, necessário pelo desejo da salvação, no qual o recém-nascido é regenerado como filho de Deus. Por que a Igreja Católica batiza crianças? Se você ainda não sabe, aqui no canal temos outro vídeo que fala justamente sobre isso, o porquê a Igreja Católica batiza crianças. Mas, depois de batizado, incorporado à Igreja, o cristão prossegue no caminho da salvação por meio da celebração dos demais sacramentos, que constituem sinais e meios com que se exprime e fortalece a fé, presta-se culto a Deus, opera-se a santificação e, portanto, contribui para fomentar, confirmar e manifestar a comunhão eclesial. Ao atingir a idade da discrição, cerca dos 7 anos, o cristão ele pode celebrar o sacramento da Eucaristia, vinculando-se mais perfeitamente à Igreja. Com a celebração da Santíssima Eucaristia, alcança-se o auge e fonte de todo o culto da vida cristã, pelo qual se constitui e se realiza a unidade do povo de Deus. No decorrer da vida, pelos pecados inerentes à natureza imperfeita do homem, celebra-se o sacramento da penitência, em que os fiéis que confessam seus pecados e arrependidos com o propósito de se corrigirem, recebem o perdão e a reconciliação com a vida da santidade. Chega então o momento da vida em que o cristão, que se sente chamado, necessita tomar uma decisão importante, optando por ser constituído ministro sagrado, isto é, se consagrado sacerdote, desempenhando na pessoa de Cristo as funções de ensinar, santificar e reger, ou então preferindo a celebração do pacto matrimonial, quando homem e mulher constituem entre si o consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e educação da prole. A Igreja também se faz presente nos momentos de fraqueza do corpo, conferindo aos cristãos a unção dos enfermos, pela qual a Igreja encomenda ao Senhor, sofredor e glorificado, os fiéis perigosamente doentes, para que os alivie e salve. São esses os momentos da vida do cristão em que são celebrados os sacramentos. Os sacramentos, para que você fixe uma ideia, são 7. São 7 os sacramentos da Igreja. Existem 3 sacramentos que são chamados sacramentos da iniciação cristã, sacramento do batismo, sacramento da confirmação, também chamado de crisma, e sacramento da Eucaristia, onde muitos chamam de primeira Eucaristia, mas o nome é Eucaristia. Esses 3 sacramentos formam o primeiro bloco de sacramentos, que são chamados de sacramentos da iniciação cristã. Quando você recebe esses 3 sacramentos, você então é uma pessoa iniciada na fé. Apenas começou a vida de fé. Padre, então quer dizer que se eu não tiver batismo, Eucaristia e crisma, eu ainda não sou uma pessoa iniciada na fé? Justamente isso. Ainda não é um católico de fato.
porque não tem os sacramentos da iniciação. Então é preciso que você os receba. Existem os chamados sacramentos de cura, que é um outro bloco de sacramentos. O sacramento da unção dos enfermos e sacramento da confissão, também chamado de reconciliação. E existe o terceiro bloco, ou um outro bloco de sacramentos, que é chamado de sacramentos de serviço, que é o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Padre, uma pessoa pode receber os 7 sacramentos? Muito dificilmente, mas sim, pode receber os 7 sacramentos. Como alguém pode receber, por exemplo, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio? O diácono permanente recebe. O diácono permanente tem o sacramento do matrimônio antes de receber o sacramento da ordem no seu 3º grau, que é o diaconato. Então, algumas pessoas sim recebem ou podem receber os 7 sacramentos. Esses são os 7 sacramentos da Igreja. Mas existem também os chamados sacramentais. Para que sejam santificadas as demais circunstâncias da vida cristã, a Igreja instituiu também os sacramentais. Os sacramentais são sinais sagrados que se obtêm pela oração da Igreja, com seus efeitos principalmente de ordem espiritual. Os sacramentais são instituídos para a santificação da Igreja, ou seja, do povo de Deus, de circunstâncias muito variadas da vida cristã, bem como do uso de coisas úteis ao homem. O mais conhecido dos sacramentais é a água benta, que nos remete ao sacramento do batismo. Há também os sacramentais encontrados na celebração litúrgica, como o altar, o cálice, os santos óleos, por objetos particulares. Podem ser citados como exemplos o crucifixo e o escapulário. A batina do sacerdote também é um sacramental. Esses pequenos objetos, gestos e sinais nos trazem a lembrança da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, proporcionando uma constante manifestação de fé. O Evangelho nos conta com que assombro as mulheres que, ao buscar Jesus em seu túmulo e encontrá-lo vazio, foram questionadas: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Nas palavras do Santo Papa João Paulo II, graças a uma genuína descoberta do sentido dos ritos e a sua adequada valorização, as celebrações litúrgicas, sobretudo as sacramentais, serão capazes de exprimir cada vez melhor a verdade plena acerca do nascimento, da vida, do sofrimento e da morte, ajudando a viver essas realidades como participação no mistério pascal de Cristo, morto e ressuscitado. Enquanto os sacramentos são celebrados como sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, através dos quais o cristão é direcionado para a vida em santidade, os sacramentais são sinais cotidianos da presença verdadeira de Jesus Cristo, para situar os fiéis como participantes da vida divina, assegurando-lhes em todos os momentos o ânimo espiritual necessário para que possa realizar plenamente o verdadeiro significado do viver, do sofrer e do morrer por Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, isso foi um pouco sobre os sacramentos e sacramentais, para que você possa também compreender um pouco mais. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, comenta qual a sua dúvida sobre sacramentos ou sobre sacramentais. Depois eu farei um outro vídeo respondendo às dúvidas que vocês deixarem para mim. Que Deus possa estar abençoando-os, cada um de vocês, sempre mais, e que a nossa Santa Igreja seja amada e sobreviva
por todos os séculos dos séculos, e sabemos que irá sobreviver, porque a Igreja de Cristo irá prevalecer, e nada, nenhum poder do inferno irá prevalecer sobre ela, pois é a promessa de Cristo. A Igreja Católica é linda e vai sobreviver para sempre, aqui na terra, mas também no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.